Certa manhã, um casal se preparava para o café da manhã. A esposa passando a manteiga no pão, olhando para o seu marido. Mas era um dia especial, era bodas de prata do casal. E então a esposa passando a manteiga, pensando o seguinte: durante esses anos, eu entreguei para o meu marido aquela parte do pãozinho que eu mais gostava, que era o miolo. Mas hoje é um dia especial, eu acho que eu mereço, eu amo ele, mas hoje é um dia especial, então eu vou entregar para ele a casca do pão com manteiga para ele. Já se preparando, que ele teria uma reação, mas ela falou: mas é 25 anos de casamento, do nosso, né, do nosso amor, tudo isso. Aí ela entrega a casca do pão e, por surpresa dela, o marido abre um sorriso e diz o seguinte: querida, como é bom festejar os 25 anos, a nossa bodas de prata, eu me alimentando da parte do pão que eu mais gosto, que é a casca do pão. Ela olhou muito assustada e dizendo: durante todos esses anos, eu achei que você amava o miolo de pão. Mas o que isso tem a ver com competências emocionais, tem a ver com relacionamentos positivos. O que faltou? Faltou, talvez, comunicação durante mais de 20 anos. Mas eu creio que essa história do miolo de pão é só um detalhezinho. Provavelmente, para durar tanto tempo, né? Já tinha muitas boas conversas além do café da manhã. E você, já passou por isso? Meu nome é Minoru Ueda e neste canal nós vamos conversar cada vez mais sobre relacionamentos positivos. Mas para que relacionamentos positivos? Segundo a Universidade de Harvard, a qualidade dos nossos relacionamentos é um dos aspectos mais importantes, talvez o principal para a nossa felicidade. Mas, Ueda, de onde você está tirando todos esses dados, essas informações? É da pesquisa. É um estudo realizado pela Universidade de Harvard desde o século passado, na década de 30, onde eles iniciaram os estudos com jovens estudantes da Universidade de Harvard, juntamente com jovens da periferia de Boston, e todos eles foram feitos entrevistas, foram feitos exames médicos para observar a trajetória desses jovens. Pessoal, hoje nós estamos já com o quarto diretor, um médico, psiquiatra, Dr. Robert, ele coordena todos esses estudos na Universidade de Harvard. E é bacana, pessoal, tem até no TED uma palestra do professor Paul Dinger, que ele inicia falando assim: o que leva à felicidade, a pesquisa, né, das pessoas. Se você falar, olha, o que leva à felicidade? Bom, deixa eu ver, ganhar na Mega Sena, deixa eu ver, eu ter o Porsche, uma Ferrari, sei lá, né? O que leva à felicidade é a qualidade dos relacionamentos. Vamos observar lá o casal que estava comemorando bodas de prata. Provavelmente a qualidade dos relacionamentos tinha um diferencial. E vamos conversar sobre esse diferencial? Um dos diferenciais assim importantes é a empatia. Então, a nossa conversa, a gente traz as competências emocionais para o processo da empatia. E eu estou falando de relacionamentos tanto no ambiente familiar, no relacionamento no ambiente de trabalho, ou no ambiente do trânsito do nosso dia a dia, no metrô, no ônibus, na vida social, no shopping center. É um processo que é importante, a competência emocional chamado empatia. Mas o que é empatia? A empatia é o seguinte: empatia é fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Opa, cuidado! Cuidado, que essa é uma regra que talvez a outra pessoa, como o escritor George Bernard Shaw escreveu, né? Ele falou assim: cuidado, porque as outras pessoas podem ter gostos diferentes de vocês, da gente, né? Então, empatia, vamos só mudar essa frase um pouquinho, só um pouco. Empatia é fazer ao outro
aquilo que o outro ou a outra pessoa necessita daquele momento. Mas para que ocorra isso, eu preciso desligar um pouco as minhas necessidades, os meus sentimentos para prestar atenção na outra pessoa. Mas sabe qual que é o grande desafio? Esse aparelho aqui cria um grande desafio. Olha só, não sei se você já teve, viu? Várias oportunidades eu já tive. Então, por exemplo, eu estou lá, isso aconteceu há um tempo atrás, eu estava na universidade ainda, né, no processo dos estudos, voltei depois de alguns anos para os bancos escolares, e lá na biblioteca, estudando, tal, já preparando a tese e tal, e a gente vai convivendo, né, com os outros estudantes, e aí um deles passou, né, falou assim, vamos lá tomar um café? Então a gente saiu, vamos tomar um café, e aí durante a trajetória já fez pim, pim, porque na biblioteca, né, não pode usar, ele pim, pim, e ele pá, não sei o quê. Aí ele falou, Ueda, pede lá o café. Eu fui pedir o café, tal, tudo isso, e ele tal. Pessoal, conclusão, vamos tomar café, ele estava lá no celular e eu lá tomando café, querendo ter de repente um diálogo, porque a gente conversa com os livros, né? A gente vai conversando com os livros, e eu necessitava, então eu falei, eu vou voltar para um dos melhores amigos, que são os livros. E por falar em livros, eu quero compartilhar com vocês esse aspecto da empatia, né? Então, a gente está falando do lado do casal e provavelmente se o que a gente refletiu, né? Que a empatia é fazer ao outro, entregar ao outro aquilo que ele necessita, é respeitar o seu espaço. Se ele ou ela necessita de silêncio, é silêncio. E empatia não é conselho. Então, a doutora Brené Brown, tem outras obras muito bacanas, muito ricas, sobre vulnerabilidade, sobre empatia. E dentre essas obras, A Coragem para Liderar. Ela tem essa outra obra aqui, A Coragem de Ser Imperfeito e A Arte da Imperfeição. A gente vai, né? Em alguns vídeos já também comentei sobre também aqui as outras obras. Mas ela diz o seguinte, ela pega uma determinada situação. Eu vou imaginar o seguinte, essa foi uma situação real, que ela conta, que por conta da toda a correria, tudo isso, ela estava chateada com ela, porque ela não pôde acompanhar os filhos ou a filha em um determinado evento e tudo isso. Bom, a correria estava no aeroporto, e no aeroporto ela sentiu um momento assim de muita... Sabe aquele momento que você quer um momento sozinha tal, e ela entrou numa das lojas e ela percebeu que naquele cantinho ela podia chorar um pouco, enfim, né? Entrar em contato com os seus sentimentos e as suas emoções. Isso é muito bacana, porque a comunicação não violenta estudada pelo Dr. Marshall Rosenberg, comenta isso, né? Por que muitas vezes é difícil os nossos processos de relacionamento? Porque eu não consigo também nomear as emoções que eu estou sentindo, o sentimento que eu estou passando para aquele momento. Então, o fato de você nomear esse sentimento permite que você crie as suas próprias estratégias. E naquele momento, a doutora Brené Brown falou assim, eu tenho que entrar em contato comigo. Então ela ficou lá no cantinho, e ela percebeu, né, lógico, as pessoas vão passando, e ela percebeu que uma funcionária passou, mas ficou na dela e foi. E aí você fala, nossa, que funcionária insensível, tudo isso, né? Que profissão... Na realidade, naquele momento, a doutora Brené Brown precisava de contato com ela. E aqui ela desenvolve uma questão muito legal. Ela fala assim, vamos imaginar que você está nesse momento, você passa, né, e vê uma pessoa naquele momento. E às vezes, né, então ela fala assim, tem vários comportamentos. Então vamos lá. Isso nasceu por quê? Porque ela falou que ela estava em sala... Então, ela faz essas reflexões, ela traz uma ponte de uma pergunta de um aluno dela, um estudante de serviço social, que perguntou para ela se ela podia desenvolver o nome, né? Uma árvore de decisão de empatia, ou seja, um método
um método, né? E se a pessoa... E o método, o grande desafio de métodos é deixar as coisas meio frias, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, né? É aquela... o Stephen Covey fala, né, que para você ser empático, você tem que deixar de lado a sua autobiografia, suas crenças, seus valores, o que você acredita, para validar a outra pessoa. Bom, continuando aqui. Aí ele perguntou para ela, ó, se a pessoa disser tal coisa, eu posso responder tal coisa com isso. E eu posso, então, tomar um rumo, tudo isso. Então ela fala assim, olha, é difícil, porque empatia se trata de vínculo, e se conectar é o melhor sistema de navegação. Então, se você quer trabalhar, quer desenvolver cada vez mais o seu radar empático, você precisa, então, se conectar. E ela pergunta assim, ela faz o contexto. A árvore de decisão da empatia não tem como funcionar, porque somos diferentes. Por exemplo, ao compartilhar algo difícil com alguém, então você está lá compartilhando algo difícil com alguém, um momento de vida, um momento de desafios profissionais ou pessoais. Você prefere que essa pessoa... uma pergunta aí, tá? Se você quiser até anotar aí, essa, ou essa, anota também no comentário. Você faz contato visual, você desvia o olhar, você abraça, você mantém alguma distância, você responde na mesma hora, ou você fica calado e você escuta. Aqui é bacana a gente trabalhar assim, eu. Então vamos lá. Eu estou contando uma história para a pessoa, estou passando por um desafio. Eda, o que eu quero naquele momento? Eu quero que a pessoa faça contato visual, eu quero que a pessoa desvie o olhar, eu quero que a pessoa me abrace, eu quero que a pessoa se mantenha a uma distância, eu quero que a pessoa responda na mesma hora, né? Responda na mesma hora, eu quero que essa pessoa fique calado e me escute. As pessoas vão responder de formas diferentes, não é? É a conclusão aqui que a doutora Brené Brown comenta. Se perguntar essas coisas a 100 pessoas, receberá 100 respostas diferentes. A única solução é se conectar e prestar atenção. Por isso que a empatia é você estar presente. Então, ao convidar alguém para tomar café, desliga o celular, deixa de lado, né? Não, pode falar. Pessoal, às vezes a gente passa por isso. Então, mas é necessário que a gente tenha consciência que isso está desligando a nossa conexão. Quando a minha filha era menorzinha, era pequena, um dia a gente estava lá trabalhando, tudo isso, e ela falando, né, do que estava acontecendo na escolinha dela, que amiguinha, não sei o quê, e eu lá, no computador, e ela cutucou assim, né, no meu braço. Você, pai, parece que sua mão, seu braço, faz parte do computador. Pessoal, pequenininha. Naquele momento, eu falei, uau, conexão. O que as pessoas precisam são de conexões. E a gente tem alguns pontos cegos. O ponto cego a gente tem pontos cegos. A doutora Barbara Fredrickson e a doutora Sonja Lyubomirsky, duas autoras fantásticas. Uma delas, a obra está aqui, ó. A Sonja Lyubomirsky, Ciência da Felicidade e a Positividade, aqui, ó. Duas psicólogas do movimento da psicologia positiva, pesquisadoras que receberam o prêmio da Fundação Templeton, coordenada os estudos pelo Dr. Martin Seligman, ex-presidente da Associação de Psicologia dos Estados Unidos, considerados um dos pais da psicologia positiva. Então, a Fundação Templeton, ela, com a coordenação, com toda a doação que ela ofereceu para o movimento, as duas receberam premiações que puderam se especializar. Elas comentam muito e fazem todo um estudo abordando os pontos cegos. Ponto cego nós temos no nosso rosto, e no nosso não verbal, né? E no nosso tom de voz. Então, para que eu possa trabalhar a empatia, então é importante esse contato, é importante que eu perceba quais são as caras e bocas. Esses aspectos são importantes porque a doutora Brené Brown, nesse livro, ela comenta também que a empatia não é resolver nada, é a escolha de estar ao lado de alguém.
Então, as pessoas confundem, eu vejo que um dos conflitos que ocorrem no mundo organizacional, nessa questão, é do não verbal. Então, tem empresas, tem áreas, principalmente quando a gente está trabalhando no processo da liderança positiva, que é o contraponto da liderança tóxica. Uma das questões mais tóxicas que tem nos relacionamentos é as pessoas, primeiro, achar que só tem razão. Isso, com toda certeza, é um aspecto importante. Outros aspectos, a pessoa não cuida do seu não verbal. E ao não cuidar do seu não verbal, os conflitos já acontecem já no início, por exemplo, de uma reunião. Um dos aspectos assim do não verbal que as pessoas deixam passar é o não verbal, que demonstra claramente que não está gostando e não está escutando, e é um desafio, principalmente que você é líder, quando você é um educador em casa, quando você quer a sua intenção é que a pessoa participe, se comunique, mas o seu não verbal trai esse processo. Então, quando a gente... aí as pessoas falam assim, mas como que começa esse processo, Eda? Começa com o processo de a gente internamente observar se realmente eu estou escutando ou não. Esse é um aspecto. Então, isso trava e traz essa liderança tóxica e esse relacionamento tóxico. O segundo é fingir escutar. Porque tem gente que finge escutar e ao fingir escutar vai perguntar a terceira, quarta, quinta vez. Ok, o perfil comportamental pode com certeza, a correria do dia a dia, mas se eu estou falando de autoconhecimento e autodesenvolvimento, se eu estou falando de relacionamento, né, aproximar o processo, fazer conexão, eu tenho que investir também na parte, né? Então, daquele casal, né, do processo, provavelmente não era o miolo de pão, a casca de pão, tudo isso, mas tinha um processo de relacionamento. E um terceiro aspecto que eu acredito que é muito importante, eu trago aqui Dr. Robert, da Universidade de Harvard, que coordena esse estudo de educação para adultos. Eu até anotei aqui numa entrevista que ele ofereceu recentemente para a BBC, o Dr. Robert Waldinger, é o quarto diretor que coordena o estudo de Harvard relativo ao estudo sobre desenvolvimento humano. E a questão que faz a ponte do que leva as pessoas a serem felizes é a qualidade dos nossos relacionamentos. E nesse terceiro aspecto que eu gostaria de assim fortalecer, fazendo a ponte de qualquer relacionamento, é o principal indicador de nossa felicidade, diz o Dr. Waldinger, é a saúde da nossa felicidade, e saúde, à medida que envelhecemos, é a qualidade dos nossos relacionamentos. Então vamos lá. O principal indicador da nossa felicidade e saúde, à medida que a gente vai envelhecendo, é a qualidade dos nossos relacionamentos. Então nunca é tarde para energizar as relações e construir novas conexões. E aqui ele dá duas fantásticas dicas muito legais, né? A primeira é praticar cada vez mais a gratidão e reconhecimento da outra pessoa. Eu tenho um amigo que é médico pediatra há mais de 50 anos, quase vai para completar lá quase 50 anos, né? Ele comenta o seguinte, ele fala assim que é sempre importante observar quando tem desafios nas crianças, observar como está a qualidade de relacionamento dos pais. E ele trabalha pelo menos 2 R's, né? Respeito e reconhecimento no processo de relacionamento. Vamos aqui com o Dr. Robert. Como seria a minha vida? Uma dica, né? Como seria a minha vida se essa pessoa não fizesse essas coisas? Ou se essa pessoa não estivesse na minha vida? Provavelmente o casal lá do pão, né? Do miolo do pão e da casca, eles, tanto o marido e a mulher, acho que sempre olhavam nesse processo. Como seria a minha vida sem essa pessoa? Né? O que, de repente, eu ganhei, o quanto eu cresci, o quanto eu e a minha esposa, eu e a minha companheira, né? Quanto que no dia a dia eu pude crescer com o meu companheiro, com a minha companheira. Reconhecer que esse alguém fez algo de bom, né? Segunda dica, essa é preciosa.
curiosidade rara. Quando estamos com alguém há muito tempo, seja cônjuge, família ou amigo, né? Então tem gente que trabalha há muitos anos com essa pessoa, ou vai para uma outra empresa, indica essa pessoa para trabalhar, tal. Presumimos que conhecemos as pessoas. A pesquisa mostra que, especialmente quando saímos pela primeira vez com alguém, somos muito bons em sintonizar o que a outra pessoa está sentindo. Mas quando estamos juntos há 5, 10, 25 anos, a bodas lá de prata, sabemos muito menos o que ela sabe. Será que você conhece alguém que já passou por isso? E por quê? Porque você é aquilo, no dia a dia, né? De repente você está com um cliente, um amigo, alguém, né, que trabalha com você, já sei o que ele vai falar, já sei. E aí quando só pensa que já sabe, já desliga a escuta empática, aí tem pelo menos 3 aspectos que podem acontecer. Ignorar, fingir escutar ou selecionar o que está escutando. Então isso já dificulta todo o processo de comunicação. Por isso que o Dr. Waldinger, ele fala assim, qualidade no relacionamento é um principal indicador à medida que a gente vai envelhecendo para o nosso processo de felicidade, porque o estudo lá do comportamento adulto da Universidade de Harvard percebe a qualidade de vida como um todo, então, na questão biológica, na questão social, na questão psicológica e até mesmo nos aspectos também da sua trajetória organizacional. BPCO, a homenagem à professora Ana Cristina Limon de França, dessa tese fantástica, uma brasileira que defendeu a sua tese biológico, BPCO, B de biológico, psicológico, social e organizacional. E aí, a gente trazendo, quando a gente traz esses aspectos do relacionamento positivo para o nosso dia a dia, é importante, porque isso a gente vai trazendo cada vez mais crédito emocional. E aqui, o Dr. Waldinger, ele comenta o seguinte, ele comenta do exemplo dele. Estou com a minha esposa há 37 anos. Como posso voltar a ter curiosidade sobre quem ela é hoje? Descobri, por exemplo, o Dr. Robert, da Universidade de Harvard, que ela passou a usar brinco de prata em vez de ouro ou dourado, como antes, porque seu cabelo agora é grisalho em vez de castanho. É algo pequeno, mas é algo que eu não tinha notado. E você, nota com a sua companheira, com o seu companheiro, algumas coisas diferentes que ele ou ela faz para valorizar o relacionamento, entregando de repente o miolo de pão, a casca de pão? Nos vemos no próximo vídeo. Cada vez mais conhecimento gerando ação.